Oi, pessoal. Hello! Olá, tudo bom? Tudo, tudo bem? Vou dar um Estamos tempinho nos para ouvindo. esperar o pessoal. Sim, tu tá me ouvindo bem? Tô, Tá. tô ouvindo, tô vendo bem, tá tudo certo. Aham, que cenário bonito que você tá aí. Viu? Mudamos. Caprichou no cenário, no chapéu. Tem até um brinco ali, é parecido com o meu. Não, esse aqui é o fone, meu amor. Eu sei, é porque ele fica caindo assim. Sabe que antigamente tinha uns Fica. brincos assim enormes? Daí lembrou. Tudo certinho aí, Coloquei aqui menina? uma chita, né, atrás, em homenagem a Jô Fornari, que gosta dessas Pra coisas. combinar com a coxa de retalho, né? Porque uma pessoa hippie, assim, ela, né, tem que ter uns paninhos coloridos, né? A gente gosta dos paninhos, né, A Catarina? gente gosta, né? Ai, ai, Aí, tudo dando certinho aí. Vocês estão esfrião. em Pontal? Em Pontal. Estamos aqui na praia, em quarentena, né? Como todo mundo. Oi, Laura, Correia 76. Ana Correia, Ana Pio, A Ana Pio também Daniel entrou, né? Viana, todo mundo por aqui. Gente, tá tão intensa essa programação, né? Que eu, tipo assim, eu fui me ligando que eu tinha que parar e sentar pra ver, porque não dá pra tu, vou ali ver, daí depois eu, não, cara, o negócio continua, e daí sai de uma, entra na outra. Nossa, parece aqueles festivais que a gente vai, tipo um fringe, né? Que você tem que estar Tipo correndo. Fringe, que você fica ali no bondinho, daqui a pouco você tem que ir para Osório e tem que... É, você tem que estar organizado e correndo, porque toda hora tem uma coisa acontecendo. Eu acho até que aconteceram coisas meio que simultâneas, não teve? Teve, inclusive agora tá rolando o clipe da Ana Pio, depois às 4h15 também vai ter a Rocio Wolf, que hoje vai também falar no Papo Lambeiro com a Júlia. Mas é Ó. coisa assim que, sei lá, programa virtual é muito difícil, né? Quer dizer, a gente está Difícil experimentando aqui de agora, mas organizar é ou de difícil de que? organizar, porque você tem que pensar que as pessoas vão estar ali no YouTube, você vai ter que direcionar elas para o Instagram, e aí divulga no Facebook, né? Tudo isso. É muita, de fato, assim, a gente, para o espectador é complicado, é complexo, eu acho que para quem organiza também, né? Bom, eu acho que agora o pessoal já fez a chegança, como diz o Flávio. Então, nós estamos na Anima Rua On, mostra de teatro de formas animadas de rua, que a programação normal acontece dentro do Fringe do Festival de Teatro de Curitiba. E hoje a gente vai conversar um pouco com a Jo Fornari, que estreou o espetáculo online agora, ou do lado Sim. de lá, né? Vou apresentar aqui a Jo. Para quem não conhece, Jo Fornari é formada em publicidade e propaganda com pós em arte e educação, atriz, bonequeira, palhaça, diretora de teatro, oficineira, produtora. É coisa. É coisa. Gosta de bordar, confeccionar bonecos, criar cenários com objetos, figurinos, criar com papel e tecido. Gosta de ouvir histórias de pessoas comuns e proporcionar experiências singulares com os outros. Atua desde 94 e em 2005 criou a Companhia Andante, produzindo e atuando em muitos projetos, entre eles o Espia Só. E a primeira mostra de teatro Lambi Lambi em Itajaí. É muita coisa. E aí, Jô, fala um pouco pra gente de toda essa experiência, não é? Como foi que você chegou no Lambi Lambi? Para começar a nossa É muita conversa. coisa, né? Quando a gente Muita para assim para coisa. pensar, tô fazendo teatro, daí tem tanta coisa que a gente quer fazer, mas daí se você para olhar o que você já fez, tipo eu que comecei no teatro em 94, tipo, meu primeiro contato, primeiro grupo, é muito tempo, né? E daí depois você não para, né? Você vai sempre fazendo coisas e quando você olha assim, você
você para para olhar, você percebe que você já fez um monte de coisa, né? Mas, claro, você ainda tem um monte de coisa que você quer fazer, né? Então, e a minha história com o Lambi Lambi, ela nasceu, acho que quando eu, na primeira companhia, assim, no momento que eu criei junto com o Pedro Dias, uma companhia, eu também tive o contato com o Lambi Lambi. Isso foi 1997, 1998, um dos 2 anos, eu não vou lembrar agora. Mas eu conheci o Teatro Lambi Lambi pelo Pedro Dias, que é bonequeiro lá de Blumenau, e que, por sua vez, ele tinha conhecido o Teatro Lambi Lambi com o Antônio Bonequeiro, que foi o primeiro bonequeiro. Você tinha conhecido com o Antônio Bonequeiro. Não, eu conheci o Antônio, eu conhecia ele. No bate-papo da Plasticonírica, mas realmente é muita coisa. Né? Sim, porque eu conheci com o Pedro, que conheceu com o Antônio, que daí o Antônio que conheceu com a Denise Esmini, né? Até que eu falo que eu sou a quarta geração aí. Tá. Porque foi isso, porque o Antônio morava em Blumenau nessa época. Eu morava em Blumenau, o Antônio Bonequeiro morava em Blumenau, e o Antônio e o Marcelo, que foram as 2 pessoas que fizeram uma caixinha juntas, se eu não me engano, conheceram com o Antônio. O Antônio tinha ido no festival, ou nessa oficina, eu não lembro bem aí o histórico, mas eles viram a caixinha do Antônio e piraram também e fizeram. E depois, eu acho que o Pedro fez a caixinha dele sozinho, e aí foi com o Pedro que eu conheci. A primeira vez que eu vi uma caixa de Teatro Lambi Lambi. Caixa? A do Pedro? Você a lembra? do Pedro, deixa eu me lembrar, O Menino e a Lua, eu acho que era alguma coisa assim. Era uma história que ele fez do sobrinho dele, inspirada assim, em alguma história com o sobrinho dele. Era um bonequinho que subia pra Lua e consertava a Lua, alguma coisa assim. Sei que era super fofo, né? Então foi a primeira vez que eu vi a caixa. E como quase todo mundo, a primeira vez que vê uma caixa, né? Tipo, eu quero fazer, né? Já vem aquela vontade, já fica ensandecida. E comigo não foi muito diferente. E daí, no ano seguinte, em 98, eu comecei a trabalhar com o Pedro, porque o Pedro já era bonequeiro e eu fazia teatro, tipo, teatro de ator, de atriz. Fazia teatro na universidade e tal. Com teatro de animação. Não trabalhava, estava conhecendo. E quando eu me formei em publicidade e propaganda, e aí eu não estava trabalhando na área, não tinha nenhum projeto na área de publicidade, e o Pedro tinha uma companhia, e aí ele me convidou para entrar na companhia, para a gente fazer uma, né, enfim, adentrar no mundo do teatro. E eu topei, e nunca mais saí. Então, e aí você, depois de conhecer essa caixinha dele, como que você chegou na sua? Isso então, aí, salto? Um salto enorme, 10 anos se passaram, mais ou menos. Porque aí eu fui trabalhar com teatro de animação, com o Pedro, depois fui trabalhar sozinha, quando eu saí da companhia. Continuei trabalhando e tal, mas assim, ali nasceu a vontade de fazer, vieram ideias de algumas histórias, alguns roteiros, algumas coisas, mas nunca chegou a concretizar. E aí fui fazer a caixinha, lá em 2006. Então foram quase 10 anos depois, né? Já com a companhia andante. Já tinha companhia andante e que a caixinha daí nasceu por conta de um protótipo de uma cena de um teatro de empanada, de um teatro de luva, né, que eu estava montando, que era o Menino Maluquinho. Por conta, e também teve, assim, foi por conta da miniatura, né? Não foi engraçado que tinha ideia, tinha vontade, não sei o quê, mas quando eu via o desenho recortado, a silhueta em miniatura, vários, assim, pra gente fazer o que o cenógrafo, foi o Luiz Melo, fez um protótipo para a cena lá na empanada,
das silhuetas grandes, mas quando eu vi a miniatura, tipo, fiquei muito fascinada, assim, aqueles bonequinhos pequenos no papel, todo super bem desenhado, bem recortado, imediatamente me levou para uma caixa de lambe-lambe, assim, eu fiquei muito apaixonada pela miniatura em si, né? Então, como a gente já tinha ideia da cena, tipo, ficou fácil pegar aquela miniatura e pensar, bom, então vou agora adaptar isso aqui para um teatro lambe-lambe. E aí, então, com a ajuda do Luiz Melo e do Marcelo, que aí o Marcelo, aquele que conheceu também, junto com o Pedro, o Teatro Lambe-Lambe, a gente começou a pensar juntos ali a estrutura da caixa. Daí o Luiz fez a caixa, então minha primeira caixa foi feita pelo Luiz, toda de material alternativo e cenógrafo, né? Pirou lá, fez umas coisas bem malucas, mas super legal, toda dobrável e tal. E o Marcelo me ajudou a roteirizar e pensar a cena. E aí eu fui construindo e fazendo e tal. E se transformou no meu primeiro espetáculo, que se chamava, porque agora ele está aposentado, O Jogo Maluquinho. E aí é uma cena, então, inspirada no livro O Menino Maluquinho, do Ziraldo, né? Tem uma cena lá, que se você vê no livro, tem uma cena que o maluquinho tá jogando bola. Ele tá, ele tá jogando bola, então aparece a bola, aparece o menino maluquinho e tal, os amigos, e ela é toda inspirada naquela cena do livro, assim, tudo em silhuetas. E aí pro Lambe-Lambe foi a mesma coisa. Daí aí eu brinquei com algumas coisas nesse espetáculo, que foi... Eu tinha silhuetas, que era o menino maluquinho, tipo, tentando pegar a bola, como se ele fosse goleiro, assim. Então, uma hora tá com o braço pra cima, outra hora tá com o braço assim, outra hora tá assim. E aí a bola era em 3D, uma bolinha normal que pulava, e tinha o apito. Daí eu lembro que as pessoas que passavam por perto da caixa ouviam o apito, né? E não sabiam o que estava rolando lá dentro. E, tipo, às vezes, que chato esse apito que não para. Porque ele, sim, ele se repetia várias vezes, né? Então tem aquela coisa da surpresa da caixa, que às vezes a gente está por perto, né? E tu vê acontecendo alguma coisa, mas tu nem tem ideia o que está rolando. Mas aquilo vai criando, aguçando, né? A vontade de ver o que está acontecendo lá dentro. Então essa foi a minha primeira caixa. Daí, que eu estreiei ela num evento que teve em Rio do Sul, que se chamava Primeiro Seminário de Teatro de Animação, alguma coisa assim. Eu lembro que foi assim, um desastre, porque, sabe, primeira caixa, tudo dá errado. Daí, nossa, os panos que não fechavam direito, entrava a luz na caixa, a iluminação que não dava certo, tinha umas 10 varetas para eu manipular ali, então foi uma coisa super complexa. Aí, o meu próprio corpo na caixa, assim, né, aquela coisa de não se ligar, assim, às vezes que você tem que prestar atenção nisso, né, como é que você vai deixar teu corpo confortável para passar várias horas, às vezes, ali. Né? Então tudo isso era uma coisa que na época, que quando eu montei essa primeira caixa, não pensei, obviamente, e que a gente começa a pensar depois que a gente vai, né, passando por esses problemas, ou quando a gente faz uma oficina antes, que a gente tem uma noção. Tem um comentário da Gabi pedindo para você falar um pouquinho mais devagar, para ela entender. Valeu, Gabi. Então foi esse meu primeiro contato. Você tem quantas caixas, Ju? Na verdade, caixa eu tenho uma, né? A caixa. Porque essa, por exemplo, do Jogo Maluquinho, eu abandonei ela. Chegou um dia, não quis mais, larguei. Daí, quando a gente montou, porque a história, por exemplo, do teatro, do espetáculo do lado de lá, ela está atrelada à montagem da intervenção Espia-Só. Então, quando a gente montou o Espia-Só, nós pensamos em ter uma caixa, que a gente chama de caixa genérica, uma caixa única,
que a gente pudesse trocar os cenários, enfim, trocar tudo lá dentro e poder botar qualquer espetáculo dentro dessa caixa, como se fosse um teatro, assim, né? Uma caixa cênica, uma caixa preta, que inclusive ela é uma caixa preta, com uma estrutura em escala reduzida muito próxima do que é um teatro, né? Uma sala convencional de teatro. Então eu tenho uma caixa, mas hoje eu tenho em repertório dois espetáculos, que é o do lado de lá e a Maria do Cais. E os dois acontecem dentro da mesma caixa. E os dois então estavam dentro do Espia-só. Estão dentro. Exato. Os Como dois que fazem é o parte do Espia-só? Explica aí repertório. pra gente. O Espia-só, ele é a gente chama de intervenção, né? Ou espetáculo. A gente tem uma tenda de alumínio grande, assim, ó, tem 7 metros de altura, 3 por 3 de largura, de diâmetro. E essa é uma tenda cênica, assim, ela é como é algo para chamar atenção no espaço, assim, né? E daí dentro dessa tenda, que é toda vazada, a gente tem 3 caixas de teatro lambe-lambe. Quando a gente montou o Espia-só, nós éramos em 3 atores, né, manipuladores. Então tínhamos 3 caixas e cada ator, cada atriz tinha uma caixa com 2 histórias em repertório. Porque quando a gente montou ele, a ideia era o quê? Bom, vamos criar uma estrutura que depois a gente só possa estar trocando de histórias. Então, de vez em quando a gente tem um repertório novo, né? E utiliza essa estrutura, que é uma estrutura interessante e tal. Então, ele partiu dessa ideia. Por isso que todo mundo tinha 2 espetáculos. Então, no primeiro conexão dramatúrgica, né? Não, elas não têm uma ligação. Entre as histórias, elas não têm uma conexão. O que a gente fazia a conexão eram 3 ciganos, né? Ciganes. Eram 2 ciganas, um cigano. E agora, na última versão, a gente tem 2 ciganas, que é eu e a Rafa. E uma caixa que não tem manipulação, porque ela não é um espetáculo, ela é uma instalação dentro da caixa de lambe-lambe. Uma proposta nova que a gente está pesquisando. E que aí a pessoa entra e olha, fica o tempo que ela quer, ela fica à vontade, né? E aí, então, quando a gente montou essa intervenção, ali nasceram 6 espetáculos que fizeram parte do Espia-só. E aí, cada vez que a gente ia para algum lugar, para um evento, alguma coisa, a gente levava 3 espetáculos. Dependendo, às vezes, se era um evento mais infantil, por exemplo, aí levava as histórias mais livres, né? A Maria do Cais, por exemplo, que é um espetáculo adulto, o Baldio, que também era um espetáculo adulto, que era com a Sandra, a gente já escolhia, né, em qual atividade, em qual evento que ele ia, porque como ele era adulto, já reduzia a questão do público, né? E às vezes os eventos pedem que sejam espetáculos para todas as idades, né? Então, mais ou menos isso. E aí, dentro do Espia-só, você manipulava do lado de lá e Maria do Cais. Exatamente. Que é o que você segue trabalhando. Isso. Aí, de um tempo para cá, eu tenho feito uma coisa que não fazíamos antes, que é também apresentar as histórias sem a estrutura do Espia-só, né? Então, eu pego a minha caixinha e vou, como eu fiz no ano passado no Anima Rua, como eu fiz em vários eventos. Daí eu levo ou a Maria do Cais ou do lado de lá, e vai só a caixinha, que ela faz parte da intervenção maior, que é o Espia-só. Nem sempre consigo levar o Espia-só, aí quando não dá, vou, então, sozinha. Ou quando dá, vai tudo. Vai eu, a Rafa, a caixa que ela está trabalhando, que é o quarto de Edith, um dos meus 2 espetáculos, e a caixa que é a caixa instalação, que se chama Pausa para Olhar o Tempo. E aí Legal. é isso. Massa. E aí, você tá com a caixinha ou não? Tá com Tá aqui do meu lado. algo que você queira mostrar?
Oh, bonitinha. Oh. Ai, esqueci de... Eu queria ter pego o livro, mas eu esqueci. Então, essa aqui ela nasceu sem nome, ela passou muito tempo sem nome. Daí, um dia, uma criança viu o espetáculo e ela dizia que quando ela entrou na caixinha, ela falou: mãe, a boneca sou eu! Porque eu acho que ela se... vou falar de novo, Gabi, eu falei muito rápido. A criança viu a boneca e falou: mãe, aquela boneca sou eu. Eu achei tão fofo, tão bonitinho, e de fato ela tinha o cabelo assim, ruivo, enfim, ela tinha algumas coisas, algumas características que ela se identificou com a boneca. E daí eu perguntei qual era o nome dela, ela falou que era Sofia. Aí eu disse: aquela boneca lá dentro também se chama Sofia. E aí foi batizada a Sofia, a boneca que faz o espetáculo. Vou pedir para você mostrar elas de novo, porque eu estava com os comentários ativados. É verdade. Aqui. Ela é uma boneca bem simples, ela não tem nada de articulação, é como uma boneca de pano dessas bonecas de pano que não é de teatro. A ideia era exatamente essa, fazer uma boneca de pano. Não era uma boneca de pano, uma boneca para o teatro, uma boneca de pano. Porque dentro da estrutura do espetáculo, a gente sugere que é uma costureira que está finalizando, que está costurando a boneca. E que depois essa boneca ganha vida dentro da sala de costura, né? Por isso que ela é bem boneca de pano mesmo. Ela tem eu consigo ter uma articulação, porque bem nas articulações tem uma costura, né? Que aí possibilita os movimentos. E a única coisa que tem assim, de boneco articulável, né, de boneco de teatro, é aqui atrás uma argolinha. De repente tu tira um pouquinho os comentários, Jack. Só um pouquinho. Eles são bons, mas eles atrapalham, né? Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tem uma argolinha que é para eu encaixar o dedo, que é como eu seguro ela. Então, esse é o jeito que eu seguro ela. Então, eu apoio ela para ela ficar ali. E aí, a mãozinha dela, eu manipulo aqui com esses dois dedos aqui, que eu vou fazendo os movimentos aqui, que são poucos, né? Que é de pegar, que é de tentar alcançar. Mas ela se estica também, é bem legal essa manipulação. E aí, então, basicamente, é por essa argolinha aqui, que é, digamos, como se fosse o extensor dela, assim, né? O Hermes está perguntando como que foi pensado o figurino. Figurino do Espiaçó? Do Espiaçó. Da boneca, acho que ela não tem muito figurino, né, Hermes? Ela tá só assim com vestidinho. Pois é. Então, se for da boneca, a gente tem... Porque dentro do espetáculo, né, no cenário, nós temos aqui a boneca e a flor, que têm os mesmos panos, a mesma cor. Quando a gente fez... Esse espetáculo ele foi montado assim dentro de um processo colaborativo, né, que foi o Espiaçó. Então, quando a gente montou o Espiaçó, tinha várias pessoas trabalhando juntas, né? Eu, o cenógrafo, o diretor e a Sandra e o Laércio, que também estavam montando os seus espetáculos. Basicamente, nós 5 passávamos muito tempo juntos. Então, o que aconteceu? Principalmente, por exemplo, e todo mundo dava pitaco, no espetáculo do outro, mas principalmente, por exemplo, a montagem do lado de lá tem o olhar do Marcelo e o olhar do Roberto Gorgatti, que era o cenógrafo, que foi o cenógrafo do Espiaçó e dos espetáculos, né? Ele não criou só a estrutura externa e as caixas, como também ajudou a pensar e criar e fazer os cenários de cada espetáculo. Aí a gente queria... A ideia era que fosse uma sala de costura e que tivesse uma boneca dentro de uma cesta de costura. Quer dizer, essa ideia ela não chegou assim, né? A ideia era uma outra que ela foi chegando a isso.
E aí era quando pensamos a cor do cabelo, do vestido, da flor, era para ela se identificar com uma coisa, né? Assim, é como se a flor é igual a mim, eu sou a flor, eu quero alguma coisa que seja como eu. Então, assim, no nível subjetivo era isso que a gente queria. Por isso, essas cores. E sobre o figurino do Espia Só, também foi um processo assim de pensando mil coisas, porque tinha a ideia de ter essa tenda, de ter essa estrutura externa que fosse grande, que chamasse atenção, que fosse também utilitária, né? Tipo, tem uma estrutura, mas qual é a função dela com essas caixas e tal? Aí, daí muita pesquisa, muitas ideias, o cenógrafo trouxe vários desenhos, projetos, assim, de possibilidades do que seria essa estrutura externa. E aí, eu não lembro agora se antes veio a estrutura ou se antes veio digamos, a temática, ou o argumento estético. Eu sei que nesse momento que a gente estava pesquisando e pensando como seria, o que seria, dentro de várias ideias que tivemos, eu devo ter lido alguma coisa, ou eu vi uma foto, teve alguma coisa que aconteceu, que eu não vou lembrar agora, 2008, dos ciganos. E aí eu levei a ideia para ele, falei, eu acho que ciganos é um tema interessante para unir, para ser essa unidade, pelo menos externa. Porque internamente dos espetáculos a gente já sabia que não teria, porque inclusive uma das propostas era que cada um ficasse muito livre para escolher a técnica que quisesse trabalhar lá dentro, a história que quisesse levar, o tipo de manipulação, tudo ficou assim, num lugar de cada um faz o que está com vontade de fazer, porque era meio que quase que o primeiro espetáculo de todo mundo, então tinha que ser uma coisa que você quisesse muito fazer, deixasse muito livre. Mas daí a gente sentia assim essa vontade, essa necessidade de fazer essa ligação externa, então, né? Então, criar essa unidade. E aí veio a ideia então dos ciganos. Conversei com o Marcelo, conversei principalmente com o Roberto, e aí a gente foi, então, acho que tem tudo a ver, legal, porque são 3 pessoas, não estão viajando, estão, né, passeando, levando essas caixas, levando esses mistérios, tem segredos lá dentro, sei o quê. Aí daí a gente pira, né, quando a gente encontra uma base de argumento, daí tu faz todas as conexões do mundo, né. E aí, daí foi isso. Bom, aí como que seria essa estética cigana? E a gente foi pesquisando e tal. E daí os figurinos, quem criou, na verdade, foi o Daniel Oliveto, que também estava dentro desse projeto. Ele fez toda a parte de arte gráfica e criou os figurinos. Inclusive, eu até estava olhando aqui, tem umas bandeirinhas penduradas aqui, que tem umas fotos do Espia Só. Uma das coisas que o Dani fez, o Dani, que é um ator da Companhia Experimentos, ele pegou 2 bonecas Barbie e um Ken, que eram os modelos dele, e fez os protótipos dos figurinos. Daí ele trazia lá pra gente ver como é que ia ficar em nós. Então, e aí ele criou a partir de referências que a gente levou para ele, né, de coisas que a gente achava interessante para o figurino, e ele tentou dar uma neutralizada, porque já tinha muitos elementos e muita informação e muitas cores, né, na tenda e tal. Então, ele tentou não abusar, por exemplo, de cor, de textura e tal, nos nossos figurinos, para dar um respiro, né, mas tentando ir por esse viés da estética cigana, que a gente lembrasse de ciganos. E acho que funcionou, porque bem na estreia, até teve uma situação curiosa, que a gente foi, dentro da temporada de estreia, a gente fez uma apresentação em Florianópolis, bem no centro da cidade. E aí a gente estava ali montando e tal, e no início a gente já montava de figurino, porque a gente achava que era legal, era como uma intervenção, já que começava na rua, colocava o figurino e ia começar toda a montagem da tenda, que leva quase 1 hora, então já era ali uma performance e tal. E aí a gente estava acabando de montar tudo e passou uma mãe com 2 crianças, né?
na rua, assim, e aí as crianças meio que foram, tipo, se dirigindo para o nosso lado, e a mãe viu aquelas pessoas e olhou para as crianças que estavam querendo ir para perto da gente, pegou, agarrou rápido elas, foi saindo e disse, não, meus filhos, eles são ciganos, vamos embora. Eles foram. E aí a gente ficou feliz e triste, porque assim, ficamos felizes que, tipo, então, ok, a gente tá... tá funcionando, né? Conseguimos o que a gente queria. Por outro lado, a gente não queria afastar as pessoas, né? E aí foi legal porque essa situação, a gente percebeu, por exemplo, que na tenda não tinha nada que identificasse que era teatro. Porque o Teatro Lambe Lambe, há 10 anos atrás, bom, hoje ainda não é uma coisa muito, né, conhecida, muito identificada rapidamente. Imagina 10 anos atrás, menos ainda. E a gente não tinha nada que dissesse isso aqui é teatro, sei lá. Aí a gente colocou, nós fizemos umas plaquinhas que tem na beira do toldo. Na tenda tem um toldo, lembra, Jaque? Um toldo em cada lado. Daí no finalzinho assim tem uma plaquinha lá escrito teatro. Que é para dar uma indicação de que, né, a gente não é cigano de verdade, não vamos levar as crianças embora. E vocês tinham uma abertura, assim, de, como diz o Flávio, de chegança do público? Sim. Bem no início, não. Depois, porque aos poucos a gente foi, né, também sentindo essa necessidade e tal. E aí, num determinado momento, a gente criou, era uma fala, assim, que era... não era exatamente, assim, como eu vou dizer... Era uma fala de convite, como se fosse estivesse abrindo a roda, assim, né, na rua. Então, a gente convidava, a gente batia palmas para dizer, vai começar alguma coisa, né, chamar atenção. Tô aqui, gente, olha para mim, por favor. Então, batiam umas palmas e tal, faziam uma brincadeirinha de palmas. O Laércio, que tinha um vozeirão que não precisava de nem um microfone, nem nada, começava a falar. E aí, chamando as pessoas, dizendo quem éramos, que a gente era ciganos, que estávamos passando pelas cidades, levando histórias e segredos e tal, quem quisesse, que chegasse e tal. E aí ele ia falando como é que funciona, tipo assim, daí você chega, você senta no banquinho, levanta o pano, olha pelo buraco, coloca o fone. Ele ia falando o que você tinha que fazer e a gente ia dando uma de comissária de bordo, assim, a gente ia mostrando tudo que a pessoa tinha que fazer. Ele mostrava o fone, levantava o pano, mostrava o banquinho. Eu e a Sandra, assim, a gente ia fazendo isso. Até porque daí a gente ficava mais próxima das caixas e o Laércio ficava mais rodando, assim, né? Porque ao redor, assim, né, da tenda. E aí a gente explicava como que funcionava e tal, como que as pessoas tinham que fazer, explicava que ia ter senha, explicava que ia ter fila, porque essa coisa que muitas vezes as pessoas não sabem como que aquilo vai funcionar, né? E teve uma vez, que por exemplo, espalharam também, né? Que os caixeiros usam essa chamada para o Lambe Lambe. Depois também tem a Avenida Lamparina também, que vocês fizeram a direção, não é? Sim. E é muito legal isso. Acho que a gente conseguiu influenciar, né? Alguns grupos, assim, porque, claro, daí em grupo é mais interessante, né? Às vezes, quando você tá sozinha, é mais difícil de fazer isso tudo, assim, mas né, tanto a Avenida Lamparina, quanto os caixeiros, né, lá, a Seja Itacuja, né, que estavam em 4, 5 pessoas, então isso dá uma dinâmica interessante pra rua, né? Sim, aí realmente fica uma performance de, né, um teatro de rua mesmo, né? Não que não seja, mas mas se alia, né? Eu acho bom, assim, a gente tinha essa coisa de chamar o público, né? Tipo, essa intervenção tem que ser para chamar o público, porque às vezes, né, não paravam, não sabe o que vai acontecer, né? Porque é um teatro que começa diferente dos outros, né? Do que o público está acostumado de ver na rua. Então era importante, de algum modo, se colocar. E a outra para explicar como que funciona, né? Que teve uma vez, por exemplo, que um palhaço passou por nós, a gente estava montando,
e a gente estava numa praça, e aí ele passou, viu que a gente estava fazendo alguma coisa que na cabeça dele, tipo, deve ser teatro, perguntou o que a gente estava fazendo, o que a gente ia fazer, o que ia acontecer, a gente falou, aqui é teatro Lambi Lambi, a gente nem acabou de falar, ele saiu com um megafone pela praça inteira, atenção, atenção, vai ter teatro, venham todos, a gente queria matar o palhaço, que de repente encheu, tinha 50 pessoas ali, e eu disse, o que a gente vai fazer agora? A gente só não sabia resolver o problema, a gente só queria matar o palhaço. Né? Porque, tipo, cara, não faz isso. Imagina como é que 10 pessoas vêm, elas estão muito ansiosas e que elas querem ver o teatro, né? Sim. Aí a gente se juntou num cantinho e pensou assim, o que a gente faz? Como é que a gente resolve essa situação? Era bem no início, assim, a gente ainda não sabia lidar muito bem, né, com o teatro na rua, né, e enfim, com várias coisas, assim, quando a gente começa a ir pra rua, tem muitas coisas que você não sabe como lidar, né. Bom, aí resolvemos que tínhamos que explicar a situação, mas a gente tinha medo de perder o público, né, porque se tu chega, olha, é só 3 por vez, aí tipo, você, vai todo o resto embora. Aí a gente sabia que ia perder público, mas enfim, mas daí não tinha jeito também. A gente teve que falar. Então, ao mesmo tempo é legal, por exemplo, quando a gente criou a intervenção, assim, pensamos numa fala e tal, hoje a gente não perde público, porque o público pega a senha, ou ele diz, então eu vou ficar aqui sentadinho esperando, não tem problema. Eu vou esperar 30 minutos, não tem problema. Mas porque, tipo, ele já entendeu toda a dinâmica, a lógica ali, a logística da coisa, e que tá tudo bem. Mas se você não explica, ele pode querer ir embora, né? Rola muito isso. E às vezes também é difícil a gente ter um controle. Claro que depois de várias apresentações, você já sabe quantas você faz em 1 hora, 2 horas, Sim. tem mais ou menos esse controle, mas tem muita gente que ainda está ali experimentando, né? E às vezes você apresenta e perde um pouco o controle também, né? Então é legal essa coisa da senha, de organizar isso um pouco também. São modos que a gente vai encontrando no fazer da coisa, né? Diz aí. Essa composição de abertura de vocês, só um pouquinho que eu não estou conseguindo ler. Essa composição deu abertura para vocês participarem de editais de festivais que não são exclusivos de Lambi? Vocês passaram no Funarte, não foi? Sim. O Espiaçó, assim, eu não sei dizer exatamente, assim, isso ou aquilo que abriu algumas portas interessantes, assim, para o Teatro Lambi Lambi. Mas eu acho que é o conjunto das coisas. Porque o que aconteceu? Pelo fato, assim, essa coisa da estrutura de 3 caixas e dessa estrutura cênica que é a tenda, eu acho que na época não tinha, assim, ou pelo menos não era uma coisa que a gente conhecia, né? Então, isso caracterizou um pouco uma coisa que a gente foi aprendendo também a lidar com isso. A gente caracterizava ele como um espetáculo. Então, a gente vendia como espetáculo. Porque ia ter a intervenção, a gente ia ficar ali durante 2 horas, ia ter várias caixas, as pessoas ficam ao redor porque querem olhar, porque querem esperar, porque não sei o quê. Então, ela não era só uma intervenção, como, por exemplo, quando a gente está com uma caixa só, a gente chega num lugar, é uma intervenção. Ele é um espetáculo, mas as pessoas entendem como uma intervenção que está acontecendo antes de alguma outra coisa, ou durante, enfim, ou simultâneo. O Espiaçó, a gente começou a produzir ele, a vender ele como um espetáculo. Então, a gente começou a inscrever em festivais que não eram festivais só de teatro, de animação, em diversos, enfim, diversos lugares, e a gente vendia sempre ele inteiro, assim, né? Não vendia uma história, um espetáculo, vendia o Espiaçó, que compunha uma tenda, 3 atores, 3 caixas, 2 horas de intervenção, a intervenção, a performance dos atores. Então a gente vendia esse combo. E eu acho que aí virava uma espécie de teatro de rua, né? E eu acho que isso que deu essa abertura, por exemplo, para vários festivais, como, por exemplo, o Filo,
que é um festival de, né, de várias linguagens, assim, chamar a gente, assim, né? Diversos outros que tiveram, porque me parece que esse lance da intervenção, né, da chamada, da abertura, da estrutura cênica, aos olhos dos curadores e aos olhos do público, é uma coisa que talvez foi diferente naquele momento, assim. Uhum. E hoje ainda é diferente, né? Porque, assim, tem os caixeiros, eles fazem a circulação, né? Com a Feira Lambi-Lambi, por exemplo, mas não são os grupos de teatro Lambi-Lambi, geralmente não tem uns trios, alguma coisa assim, umas trilogias, mas uma performance assim, né? De ter uma instalação mesmo. Aí são os filhotes de vocês aí que eu me lembro, que eu sei, né, também. A Avenida Lamparina, que agora já... Não, a Avenida Lamparina, sim, continua com o espetáculo, com o Baús do Tesouro, né, que tem também essa ideia de performance mais elaborada, já, porque aí eles já conseguiram fazer uma amarração, né, a gente junto, né. Quando o Thiago teve a ideia, eu olhei pra cara dele assim e falei, que massa! Que merda que eu não tive essa ideia antes. porque tinha tudo a ver, assim, foi uma unidade também bem interessante. São eles e aí os caixeiros, a de Itacuja, né? Os caixeiros, né? Os caixeiros viajantes. Mas eu acho que isso também, assim, dessa forma, como nessa grandiosidade que a gente faz, talvez não tenha, mas eu acho que esse primeiro pontapé aí abriu, assim, também para ter outras, numa escala menor, mas que também começaram a olhar para esse lugar e começaram a cuidar disso também. Acho que talvez foi isso, assim, talvez a gente, enquanto lambe-lambeiros, antes, a gente não pensava muito esse lugar de como que é fora da caixa, né? Sim. Porque, enfim, faz parte, a gente vai amadurecendo, né, com o tempo. Eu, antes do Espiaçal, também não pensava na parte externa. Quando eu montei Menino Maluquinho, mal e mal que eu conseguia pensar o que eu tinha que fazer lá dentro, né? Menino Maluquinho não, o jogo Maluquinho. Inclusive agora, né, que a gente fez a curadoria da Bienal, é uma coisa assim que, sei lá, 99% das caixas tem a filmagem das caixas, né, já da parte de dentro da caixa. E às vezes não chega também o que rola fora, que também tem coisas super interessantes, né? Sim. Então é uma coisa aí aí para os lambe-lambeiros pensarem também. Essa coisa do fora, do dentro, desde o momento que você recebe o público ali, já é um contato, né? Já começa ali, né? Exatamente. É bem isso. É por isso que essa coisa, né, assim, esse cuidado, assim, com o figurino, com a recepção, com a estética da caixa, aonde que você se coloca, como que você chama, né? Tudo isso já começa ali, porque a pessoa que está passando, ou que ela está na fila, ou que ela chega, ela vai olhar ali, ela já começa internamente, a mente dela já começa a entrar num clima, ela é jogada, né, para algum clima que você está propondo ali externamente, então ela já entra para o espetáculo diferente de quando ela chegou naquele espaço que você está, né, ela já está num preparo, assim, né. Uhum. E é muito forte isso da imagem, né? Porque às vezes a gente olha umas imagens e elas evocam milhões de coisas na cabeça da gente. Depois a gente chega perto, vê, às vezes não é nada daquilo, mas não importa. A gente entrou num processo, né, de imaginação, de abertura. Eu lembro, por exemplo, quando antes de conhecer a Gabriela Céspedes, que eu vi as fotos dela e do Vladimir, né? E ela, aquele cabelo, aquela maquiagem, aquela roupa, aquela energia da personagem, né? Eu olhava para aquilo e dizia, cara, que coisa fantástica isso, assim, eu ficava assim numa coisa de uma curiosidade com aquela artista, com aquela caixa.
Então você fica criando, assim, eu fiquei muito tempo nisso, porque eu fui conhecer ela, sei lá quantos anos depois, assim, pessoalmente, né? Mas eu lembro do quanto que o meu imaginário já trabalhava ali em função daquela imagem misteriosa que ela compunha, né? Entre ela, a caixa E e é o todo legal que isso, ela... né? O Lambi Lambi, ele propõe essa ruptura na rotina da cidade, né? Ou, sei lá, do lugar que você está. Então tem muito das artes visuais, né? Sim, não, Assim, eu acho que tem uma ligação muito intensa, assim, com as artes visuais, né? O teatro de animação, as artes visuais, e eu acrescentaria também a intervenção de rua, né, ou a performance, que agora a uhum, gente, né, vem olhando também mais para isso. Então, ela é essa mistura, essa costura disso tudo, assim, né? Claro que você pode também optar em, tipo, não vou me importar muito com várias coisas, vou ficar só com isso ou aquilo. Não tem problema. Mas quando você pensa, né, e consegue, assim, amarrar isso tudo, fazer todas essas pontinhas virarem um nó só, então, né, ganha, né? Fica mais rico isso tudo. ganha. Então, Jô, a gente já está aqui, são 4h46, né? Eu Quem está vou aqui? pedir, como a gente tem um delay, eu vou perguntar para o pessoal se eles têm perguntas, e eles escrevem. Enquanto isso, você poderia me dizer se você tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Você não perguntou meu signo, nem quantos Peixes. anos eu tenho. Ah, Esse você sabe, né? Não, não, tá tudo bem, tá ótimo, super legal. Eu tô adorando essa ideia, assim, ao mesmo tempo que eu fico cheia de dúvidas e pensando, assim, como é que a gente vai fazer, né, daqui para frente essas coisas, assim, né, e olhando todo esse movimento virtual, né, mil coisas, assim, de, ai, sim, não, gosto, não gosto, será que vai dar, será que não vai dar? Mas, ao mesmo tempo, assim, tá super bacana esse movimento, principalmente que vocês estão fazendo, né? Tanto com o Anima Rua quanto com o Papo Lambeiro. Assim, acho que foi uma forma muito interessante da gente poder estar próximas, da gente se encontrar, da gente falar um pouquinho de teatro, do nosso teatro Lambelambe, né? Então, muito legal. é porque essa coisa assim da quarentena, de repente começou a surgir muita coisa, muita live, muita, né, de internet Esgotou, e assim, nada de né? teatro, né? Ou É, assim, tinha de teatro, mas ainda aquela coisa fria, né? Estranha. Então, enfim, mas é um momento realmente da gente de se repensar, né? E pensar nas possibilidades. é. Porque, como até a gente comentou lá pelo Facebook, vendo depois o Roda Viva do Ítalo, né? Gente, é Hum. desesperador você pensar que você pode ficar um tempo em quarentena e um tempo fora. E Sim. aí, né? Como que a gente E se aí, como é que a programa gente dentro faz, disso né? tudo? É. E a gente tem uma coisa, né, assim, nós do teatro, que, que nesse momento não ajuda muito, que é o quê? A gente nunca gostou de ver nosso teatro em vídeo, né? A gente sempre acha que ele não consegue é, alcançar o que se alcança no teatro Ao mesmo, as vivo. filmagens Uhum. nem sempre são boas, a gente sempre teve um problema de digerir esse lugar do audiovisual no teatro. E aí chega um momento que parece que a gente tem que usar, que é isso que a gente tem que usar, e aí a gente fica numa situação que tipo, ai meu Deus. A gente meio que entra numa crise, né? Eu pensei, É, pô, mas eu não quero ser youtuber, eu não, né, não estudei para ser atriz de TV, não é isso, né? É outra é, coisa. O teatro, você tá na rua, você, né? Enfim. Mas, como diz, é o que tem para hoje, né? é que tem E pra tá hoje. Vamos ver o que legal que dá, assim, né? né? A gente acompanhando também. Lógico que são vídeos gravados, a gente não conseguiu fazer nenhum ao vivo, porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Claro que É. se a gente for pensar um Anima Rua online para o ano que vem, as pessoas podem até
se preparar para isso, né? E aí ter, de repente, lá a equipe que vai fazer a transmissão ao vivo e ter a internet que precisa para isso, né? É, Mas, enfim, é uma coisa assim a se pensar. é. Deixa eu ver aqui com a produção. Não chegou nenhuma pergunta. Então, mais alguma coisa, Jô, que você queira contar? O que eu quero Você contar? tá lendo os comentários, né? Eu tava lendo aqui, pra discutir. Eu acho que a gente podia voltar um pouquinho a esse assunto, assim, né? Como é que a gente faz esse teatro no audiovisual, né? Eu acho que tem uma coisa que eu estava observando hoje, até comentei lá no nosso grupo, tem uma coisa que é uma vantagem pra gente, que é esse lance de ser um espetáculo curto, então é um vídeo curto, que é como se fosse como é que se chama no audiovisual? Um curta, né? Um curta. Um curta. Uhum. Um curta. Então, porque um espetáculo de 1 hora, que você tem que ver no vídeo, às vezes a gente se desinteressa por ele muito facilmente, né? A gente pode se desinteressar por ele facilmente. Mas o Lambe Lambe, ele tem esse lugar, é uma vantagem, né? De ser curto, né? De ser rápido. Então, por exemplo, hoje que eu estava lá assistindo, começou com a minha apresentação, né? Às 15 horas. Aí acabou, daí tipo, veio aquela vontade de, tipo, vai ter mais um agora? Daí eu fui olhar, não, é só daqui a 15 minutos. Ai, mas... Né? Então, assim, gerou uma vontade de ver um outro, que eu acho que é mais ou menos o que gera quando a gente vê os curtas, né? Esse festival de curta de 1 minuto, festival do minuto e tal, né? Gera um pouco isso, assim. Então, esse é um lugar que a gente tem um ponto a favor, digamos assim, né? Talvez se a gente investir nesse lugar de bons vídeos, né, boas filmagens e tal, pode ser que a gente consiga inventar alguma coisa que supra um pouco esse momento que a gente não está na rua. Talvez, né? Talvez. Mas eu vejo assim que muitos artistas, assim, a gente, pelo menos a gente, né, passou por esse período assim, de tipo, o que está acontecendo? O mundo, né, pandemia, não sei o quê. Aí rola um luto e daqui a pouco você já está pensando, puxa, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu acho que, não sei como estão os outros artistas, mas a gente passa por meio que nessa fase, assim, né? E tipo, e agora, como que eu vou produzir? A gente passa, assim, eu vejo por mim, assim, passei exatamente por essas etapas, mas ao mesmo tempo é uma etapa, quando, por exemplo, tem vontade de fazer alguma coisa, o teatro me dá uma freada, no sentido, tem coisas mais urgentes do que o teatro. Daí, tipo, parece que eu tenho que me envolver em coisas, sei lá, em grupos que estão atrás de cesta básica e não sei o quê, porque tem pessoas vulneráveis. Então, parece que a minha energia tem que ir para uma coisa mais urgente. Ao mesmo tempo, tem aquele conflito. Não, mas a arte é super importante nesse momento, é ela que está salvando um monte de gente que tem que ficar em casa. E, por outro lado, tem toda uma situação que também, que para ir para um processo de criação, como se nada tivesse acontecendo, também não rola. Eu tenho sentido um pouco de dificuldade de entrar num processo de criação, por exemplo, que eu já estava, digamos que algo que eu já estava pensando, eu estava querendo, parece que nesse momento ele não dá para seguir daquele jeito. Então, é toda uma situação muito atípica, assim, pra gente, né? Tipo, a gente tá em casa com todo o tempo do mundo, mas tu não consegue aterrar, tu não consegue se firmar em nada, parece que tem uma coisa aliás, parece não, tem muitas outras coisas que nos deixam... enfim, ontem à noite, né, eu fiquei triste demais, assim, eu fui dormir triste, assim, acho que foi a primeira vez que eu fui dormir triste, fiquei triste, e era tristeza, não era raiva, não era nada. Depois de ver a entrevista da nossa secretária da Cultura, eu fiquei triste de ver a situação que a gente está, assim, a pessoa que estaria... né, num lugar de olhar por todos esses artistas que estão aí
Que nesse ela tá momento. completamente maluca, né? Eu, E assim, ela eu não parece que ela não tá consegui ver vendo nenhum nada, pingo não de tá entendendo. sanidade nela, não consegui ver nenhuma coerência nem para um discurso de direita, nem, sabe? Ela não tem uma linha, assim, Não. sei lá, de coerência, né? E ao mesmo tempo Porque não tem um achei projeto para toda nos. aquela fala que foi completamente desumana, a fala dela, né? É. Assim, realmente é muito triste mesmo. Daí dá uma tristeza, assim, porque ela é uma das nossas, né? Porque ela não é alguém de fora que veio, que você diz, ah, que raiva, por que colocaram essa pessoa? Não, ela é uma artista, né? Então, mas ela parece que saiu do nada também, né? Então dá uma tristeza, assim, uma tristeza de, puxa vida, o que vai ser da gente, né? O que vai ser desses milhões de artistas que, diferente dos outros trabalhadores, não tem previsão de voltar a trabalhar, não tem seguro-desemprego, não tem uma série de benefícios que outros trabalhadores têm, né? E aí eu vou aproveitar o Então, gancho também para falar que está rolando o chapéu virtual. Quem está assistindo a gente, que vai lá, assiste o vídeo, curte, comenta, compartilha. E, gente, pelo amor de Deus, depositem na conta dos artistas, não é? por É assim o favor, momento que a vamos gente está apoiar. precisando, né? A gente está em É, casa. Jô, a gente já está bem no finalzinho da nossa conversa. Eu vou fazer o bate-bola. Você já viu como é o bate-bola? não. Não, é uma surpresa. É Ah, como era o de frente com Gabi. Eu faço uma pergunta, não, eu vou falar uma palavra e você já diz o que vem na tua cabeça na sequência. Quer jogar? tá bom, vamos lá. Então vamos lá, Jô, uma caixa, A minha! uma direção, Frente. uma iluminação, Natural. um suporte, Tripé. um lugar, Um lugar. A rua. uma música. Não me vem nenhuma agora. Cais do Corpo. Pronto, já que estamos falando de Lambe Lambe. Do Paulo Então Freire, tá a bom, trilha do meu espetáculo. de Maria do Cais. Isso. Então tá, Jô, obrigada pela participação, obrigada por estar com a gente no Anima Rua On. Lembrando a todos que a gente continua com a programação às 18 horas. Nós temos o Papo Lambeiro com a companhia Plasticonírica, que vai receber a Júlia Barnabé e Rocio Walsh. Então, lá pelo Insta da Plasticonírica. Depois a gente volta às 20 horas com Ana Pio para falar sobre todas as maluquices dela com o Teatro Balbinas Beduínas. Né? Acompanha a Eba. programação. Amanhã a gente continua no YouTube, continua no Instagram até domingo. Até domingo, né? Até domingo. Obrigada, Jô. Obrigada pela Valeu, presença, querida. por compartilhar Obrigada. arte, por compartilhar tanta coisa. Obrigada a vocês, tá? Por estarem à frente disso tudo. E estão fazendo um trabalho super bonito. E corrido, né? Bonito e corrido. Então, parabéns aí por tudo. E que isso seja assim, a semente de uma coisa, de muitas coisas ainda que possam vir a acontecer, né? Entre o mundo virtual, o mundo intimista, o mundo do teatro lambe-lambe e os artistas. Tá certo. Beijo, Jô. Beijo, A gente até daqui a continua na pouco. programação. Até. Valeu, beijo para a NC também. Tá bom.